Olá, é um prazer estar participando do GE Oncology Education Series 2021. Eu sou Isabela Silva Miller, médica radiologista, com especialidade em imagem torácica pela Universidade of British Columbia, no Canadá, doutorado em radiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Sou membro do Comitê Técnico Científico e de Inovação, assim como membro do Conselho Administrativo da AMO, Assistência Multidisciplinar em Oncologia. Agradeço à AGE pelo honroso convite e deixo aqui os meus agradecimentos especiais a alguns membros do seu talentoso time. Irei abordar nesta aula alguns softwares que utilizo na avaliação integrada do paciente com câncer de pulmão. Eu vou destacar a densitometria pulmonar, avaliação do volume do pulmão, avaliação em 3D da via aérea, a volumetria de nódulo pulmonar e o papel da reconstrução 3D para o planejamento cirúrgico. Como vocês sabem, o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil, sem contar o câncer de pele não melanoma, é claro. Cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de pulmão. Infelizmente, o diagnóstico tardio é o principal fator para a alta mortalidade. Portanto, é frequente, em muitos casos, que o paciente só procure atendimento quando a doença já está bastante avançada, como neste caso, com extensão, inclusive, para o coração. Os métodos de imagem têm papel fundamental na avaliação do paciente oncológico e a tomografia computadorizada tem um destaque de relevância no diagnóstico precoce, no estadiamento e no manejo das complicações do paciente com câncer de pulmão. A avaliação desses pacientes pode incluir quantificação de enfisema, mas também avaliação da densidade pulmonar em áreas de elevada densidade, como opacidades em vidro fosco, reticulado, que nós podemos encontrar em doenças intersticiais, em doenças infecciosas, e esses achados são relevantes quando nós estamos fazendo um planejamento em pacientes, por exemplo, que irão ser submetidos à radioterapia ou imunoterapia. Avaliação de espessamento brônquico, de aprisionamento aéreo, junto com quantificação de enfisema, são importantes para a avaliação global do paciente com DPOC e com câncer de pulmão. Devemos, obviamente, então, olhar o paciente como um todo, não apenas a avaliação da lesão em si, e a tomografia pode ajudar nisso, avaliando a densidade do pulmão, seja para enfisema ou outros achados. A avaliação da via aérea pode fornecer o volume pulmonar total, a volumetria do nódulo pulmonar. Podemos também utilizar a broncoscopia virtual para fazer o melhor planejamento do sítio da broncoscopia ou avaliar relações de estenose em algumas situações bem específicas. Cada vez mais estamos conseguindo fazer uma segmentação pulmonar 3D, o que permite melhorar e muito o planejamento cirúrgico, sobretudo nos pacientes que estão sendo cada vez mais submetidos a cirurgias mais poupadoras de volume, tais como a segmentectomia. Com o avanço nessas reconstruções e a maior disponibilidade, também estamos conseguindo oferecer para o cirurgião possibilidade de realizar a impressão 3D desses achados que nós temos da reconstrução 3D, muitas vezes utilizado em avaliação cardiovascular, mas também em alguns casos de paciente oncológico, de tumores de difícil ressecção. O uso da reconstrução 3D como planejamento pré-cirúrgico e a impressão em 3D pode ajudar bastante no desfecho do caso. Não é tema da aula, mas a inteligência artificial e o uso da radiômica e da radiogenômica certamente irão ter um papel de destaque na avaliação do paciente com câncer. Bom, o que nós já conseguimos chegar hoje foi fornecer imagens não apenas do nódulo, mas do volume do nódulo, do volume do pulmão, do volume dos lobos pulmonares. E com isso, sendo possível com técnica de super baixa dose.
Mas, para isso, o radiologista tem que estar bem familiarizado com essas técnicas e, então, permitir que o seu laudo seja o mais completo possível. A reconstrução 3D é algo que tem despertado muito interesse, sobretudo entre os cirurgiões, porque é possível, hoje, com a tomografia, você fazer uma avaliação não apenas dos lobos, mas também dos segmentos, fazer uma avaliação das artérias, fazer uma avaliação das veias, e assim o cirurgião saber exatamente o que ele vai encontrar ao fazer uma ressecção de uma lesão como essa. Algo que também já está muito bem estabelecido é o uso de softwares de quantificação de enfisema de volume pulmonar na avaliação pré-operatória de paciente com câncer de pulmão. Esse estudo prospectivo quis avaliar a diferença pós-operatória do VF1 predito e com o VF1 3 meses depois da cirurgia, comparando os softwares de reconstrução, no caso tórax-vicar, com outros métodos, incluindo, por exemplo, a cintilografia. Eles avaliaram não só a extensão do enfisema, o volume do tumor, e com isso poderiam retirar o lobo que seria ressecado e estimar, assim, o VF1 pós-operatório predito. O que eles chegaram na conclusão foi que o uso de soluções como essa ajudam bastante no manejo, já que o método é bem semelhante, podendo ser até melhor do que outros, na estimativa do VF1 pós-operatório. O detalhe é que é um método não invasivo, disponível e de fácil execução. E vou mostrar agora para vocês como que nós podemos fazer a avaliação quantitativa do enfisema usando o software tórax-vicar, assim como a avaliação dos volumes pulmonares. Vocês vão observar que é algo bem simples, você apenas seleciona o caso que você quer fazer a quantificação e clica em análise de parênquima, que ele automaticamente vai avaliar todas as áreas do pulmão com a densidade pré-estabelecida, no caso, para áreas de enfisema em valor de menos 950, e as áreas de enfisema ficaram em azul. Eu poderia ter deixado em outra cor, você pode mudar os parâmetros de cor, sem nenhum problema, e ele dá o volume de enfisema no pulmão direito, no pulmão esquerdo, e volume total de pulmão com enfisema e sem enfisema. Entretanto, o software também dá a avaliação da extensão do enfisema por lobo. Para isso, faz necessário separar os lobos, que não é muito complexo no software. Nós apenas devemos traçar algumas linhas ao longo das fissuras lobares, começando então da esquerda, nós fazemos um traço na fissura oblíqua esquerda, tá? Então, ele explica, altamente explicativo e bem simples, tá? Você só precisa identificar bem a fissura, né? Mas, na verdade, você traz uma estimativa que ele consegue completar. Às vezes, nós temos alguns problemas com a presença de fissuras incompletas, né? Que é um desafio, né, para o cirurgião também. Mas, então, traçando-se algumas linhas ao longo das fissuras, você demarca qual é a fissura oblíqua esquerda, depois você passa para o pulmão direito, traça a fissura oblíqua direita e depois traça a fissura horizontal. Cerca de 3 vezes em cada fissura é o suficiente para poder o software fazer a análise da volumetria dos lobos e então ele coloca em cor cada lobo de uma maneira muito simplificada. Observe, então, aqui você tem todo o volume pulmonar em 3D, o volume dos lobos e também a imagem da via aérea em 3D. Você pode, obviamente, simular, retirar cada um desses lobos, tá? Então, conforme aquele trabalho que eu demonstrei, se você tem um tumor no lobo superior direito, você pode simular a retirada desse lobo e avaliar, então, fazer a avaliação pré-operatória desse caso.
Observe agora aqui os detalhes, ele fornece, né, um relatório, já que você agora separou por lobos, tá? Então, você tem um resultado mais detalhado, não apenas pulmão direito, pulmão esquerdo, mas sim, quanto de enfisema, quanto de pulmão normal eu tenho no lobo superior direito, no lobo médio, no lobo inferior esquerdo. Nesse caso aqui, tem bastante doença no lobo inferior direito e bastante doença no lobo superior. E ele dá aqui, então, o volume pulmonar total, nesse caso. Agora, eu vou estar mostrando para vocês como que nós podemos fazer uma análise da via aérea. Vocês vão ver que, da mesma maneira que nós fizemos a análise da quantificação de enfisema, do volume pulmonar, basta selecionar a análise de via aérea, que ele automaticamente identifica, ele marca a via aérea. Observe aqui que ele está marcando em vermelho toda a via aérea, né, traqueia, os brônquios, e você pode ir traçando a linha e seguindo os brônquios. E o que é bem interessante, eu acho que, sobretudo para o entendimento do cirurgião, na avaliação, no estudo de broncoscopia, de você identificar qual o brônquio que vai estar mais próximo da lesão, se você vai conseguir chegar pela broncoscopia, é que ele faz isso de uma forma muito simplificada e permite, obviamente, também você fazer mensuração do calibre, do diâmetro dos brônquios. Você pode fazer análise da parede, da espessura da parede dos brônquios. Em poucos cliques, você consegue ter uma análise bem interessante da via aérea, trazendo assim, então, informações relevantes, e todos os dados que são apresentados, tanto na análise do parênquima como na análise da via aérea, são colocados em tabelas, tá? Todos os valores que aqui vocês estão mostrando aqui a análise do espessamento parietal, tá? Então, ele vai marcando em cada região e vai dando isso, vai separando isso, mas também ele separa no relatório que é possível exportar para o PACS toda essa análise detalhada da via aérea, assim como da densidade e do volume do pulmão. Aqui vocês estão vendo com detalhe, né, um relatório, uma tabela, né, de um outro paciente com bastante enfisema pulmonar, chegando a formar enfisema lobular, com nódulo pulmonar altamente suspeito, especulado na língula. Observe, então, aqui que o paciente tem bastante enfisema nos lobos inferiores, mas também tem no lobo superior esquerdo, então, ele tem bastante enfisema no pulmão esquerdo, mas muito também no pulmão direito, e ele tem um volume pulmonar total de 7,5 litros. Esse paciente tem uma hiperinflação pulmonar, esse paciente tem bastante espessamento de parede de via aérea, bastante espessamento brônquio, tudo isso se correlacionando com a função pulmonar do paciente. Estou mostrando mais uma vez a boa correlação da quantificação do enfisema pulmonar, juntando as alterações anatômicas que o método traz, e aqui a capacidade pulmonar total de 7,4 litros, muito próximo do que foi encontrado na tomografia. Então, mostrando aqui, realmente reforçando que nós, estando isso disponível, devemos sim utilizar o software de quantificação de enfisema e também de áreas de maior densidade, assim como também avaliar a via aérea e aprisionamento aéreo. Agora eu vou passar para um outro tópico, eu vou passar para o de nódulo pulmonar, em que nódulo pulmonar, uma coisa que é muito importante no manejo é o tamanho. Então, nós precisamos saber efetivamente qual é o tamanho do nódulo pulmonar. Na tomografia, os nódulos mais frequentes são aqueles abaixo de 10 milímetros. Se vocês forem observar, até 50% dos nódulos tem até 6 milímetros. E é justamente aí que está o problema. Felizmente, o valor preditivo positivo para a malignidade diminui bastante quando o nódulo é pequeno. E aqui vocês podem ver com nódulo com 20 milímetros, a probabilidade de malignidade é muito maior, tá? Porém, eles são menos prevalentes. O detalhe aqui é que, apesar de serem a probabilidade de malignidade ser menor para esses nódulos, eles são muito mais frequentes, e a variação da mensuração, sobretudo para nódulos neste grupo aqui, de 4 a 6 milímetros, é muito maior.
Então, se, por exemplo, eu tenho um nódulo de 6 milímetros, em que eu hoje meço 6 e amanhã ou um colega mede no mesmo dia, dizendo que esse nódulo tem 7 milímetros, eu estou dizendo que ele aumentou 60% do volume. Esse efeito é menor para nódulos maiores, até para um nódulo como esse de 12 milímetros, em que se você adicionar 1 milímetro do diâmetro, você está dizendo que teve um aumento de volume de 27%. 27% de aumento de volume está na faixa de variação que a gente aceita. Portanto, nós temos que ter muito cuidado ao mensurar nódulos muito pequenos, tá bom? Porque qualquer 1 milímetro a mais, 2 milímetros a mais, o aumento é significativo no volume. Então, fica a pergunta: quão acurada é a medida 2D do diâmetro do nódulo? Essas medidas do caliper, nós sabemos disso, tem uma variação muito grande. Mesmo intra-observador e entre observadores, essa variação pode atingir cerca de 1,7 milímetros, o que se aproxima muito para o que a gente considera como crescimento. Então, se dois radiologistas medindo o mesmo nódulo, um dá 5 milímetros e o outro dá 6,7 milímetros, tá? Essa variação, para esse tipo de nódulo, ela é muito relevante, já que nele o aumento, qualquer milímetro, tem um aumento expressivo no volume. Também é bom deixar claro que existe uma variação muito grande, tá, de mensuração quando os nódulos têm a morfologia mais complexa. Isso não é apenas para a medida 2D. Vocês vão ver um pouco mais adiante que as medidas 3D também têm problema em relação a nódulos com morfologia complexa. Mas, então, qual seria a sensibilidade à mensuração da medida 3D? Bem melhor do que a 2D, sim. Mas eu acho que uma coisa muito mais relevante é que a variação entre observadores cai bastante quando você passa a fazer a mensuração 3D, tá? Mas a taxa de erro, ela aumenta se o nódulo tiver uma forma, a borda irregular, ou se esses nódulos estão muito próximos de vasos. É diferente você ter um nódulo como esse, bem redondinho, no meio do pulmão, em que você consegue fazer até a medida 2D bem, mas o detalhe é que, por se tratar de um nódulo pequeno, o ideal é que você tente usar, né, o nódulo, a volumetria, tá? E, obviamente, deixar bem claro que uma variação de volume menor que 25% não é significativa. Então, assim como a gente não considera 1 milímetro crescimento, se eu estou fazendo a mensuração em 2D, um aumento de volume menor que 25% não deve ser considerado, porque isso faz parte do grupo de situações que a gente tem que considerar ao interpretar os dados de volumetria. Esse é um artigo que eu recomendo para vocês em relação à volumetria, para quem está começando. Eu acho que o grande detalhe é que a volumetria tem que estar próxima do radiologista, ela não pode ser algo que atrapalhe o seu fluxo de trabalho. É interessante quando você pode estar fazendo isso já automaticamente antes de interpretar o exame, ou que isso seja possível com poucos cliques. E a outra coisa bem importante é quando ele pode fazer essa análise de múltiplos exames. Mas, além do acesso fácil ao software, existem vários detalhes que o radiologista tem que estar familiarizado, desde a dose, se uso de contraste ou não, a espessura do corte, a inspiração do paciente, o tipo de filtro que é utilizado. Então, para poder interpretar seus valores, eu acho fundamental, primeiro, estar familiarizado com os detalhes, tá? De você poder usar um software de volumetria para poder você ser reprodutível. E, obviamente, você saber que você fazer a análise de um nódulo com software que está próximo, está adjunto da pleura, você não vai conseguir reproduzir isso e você, então, vai usar o sistema e ali depois vai tentar corrigir fazendo análise manual. Então, quando você adiciona, ou você faz a combinação entre a análise do computador e a análise humana, obviamente você não vai conseguir reproduzir isso. Então, uma situação como essa, eu tenderia a fazer as duas medidas, a medida 2D e o uso do software, tentando limpar a superfície pleural
para poder ter uma média e deixar isso registrado. Então, esse daqui é sempre um desafio para nódulo nesse sentido, e nódulo também próximo de vaso. Devo também deixar bem claro que a avaliação volumétrica de nódulo pulmonar ela é validada para nódulos sólidos, não deve ser feito para nódulo em vidro fosco e nódulo semissólido. É possível até você fazer a mensuração do componente sólido do nódulo semissólido, mas então a reprodutibilidade ainda é muito menor, tá bom? Bom, outro aspecto super importante que eu acho é de deixar aqui bem claro, antes de mostrar mais alguns casos, é que quando eu tenho um nódulo com crescimento muito rápido, ele é suspeito para malignidade, tá? Então, um aumento do volume maior que 25%, para você, então, considerar um crescimento relevante, é sempre bom deixar isso bem claro. Mas aqui vem um conceito do volume double time. O volume double time é um período, tá? É um intervalo de tempo em que o tumor dobra de volume, tá? Você pode fazer o cálculo do volume double time usando o diâmetro ou o volume, né, em 2 períodos de tempo. Essa é a fórmula para você utilizar, mas não se preocupe em gravar essa fórmula, já existe aplicativo em que você pode calcular o volume double time, ou então você basta ir em alguns sites, este é o da Sociedade Britânica, que está o QR Code que dá acesso ao site, e aqui está ele, em que a gente simplesmente coloca algumas informações, o diâmetro, ou no caso o volume, se você está utilizando a data do primeiro exame, tá? Ou a data que você está avaliando o período 1, o tamanho do nódulo para esse período, depois o último exame e o tamanho desse nódulo, e ele automaticamente calcula o volume double time. Tá? No caso aqui, deu 113 dias. O que isso quer dizer? Bom, de uma forma resumida, que também você tem isso nos aplicativos, é que se você tem um nódulo com volume double time maior do que 600 dias, você tem uma conduta mais conservadora, tá? Obviamente, você pode submeter o paciente apenas a uma tomografia, ou alguns guidelines recomendam até que você nem acompanhe o paciente, mas depende muito aqui da preferência do paciente. Mas, de qualquer forma, é um nódulo que você pode ficar mais tranquilo quando o volume double time é maior que 600. Porém, quando ele está abaixo de 600, você pode até subdividir de 400 a 600 ou menor que 400. Indo aqui para o menor que 400 dias, significa que tem um crescimento expressivo, como vocês podem ver, com esse daqui, que tem um volume double time expressivo de 113 dias, né? Em que esse é o tipo de paciente que vai precisar realmente fazer uma conduta, seja uma biópsia, seja um estudo de PET-CT. A mensagem que fica é que se você tem um nódulo que teve um volume double time menor do que 600 dias, algo precisa ser feito, nem que seja pelo menos uma tomografia de controle, tá? Vamos usar aqui esse exemplo em que eu tenho aqui um paciente com um nódulo pulmonar em 3 momentos. Será que vocês conseguiram dizer se teve crescimento? Bom, aqui estão as medidas e o volume. Obviamente, é mais fácil identificar o crescimento do nódulo momento 1 em relação ao momento 3. Aqui eu acho que poucas pessoas conseguiriam fazer essa avaliação visual, e na mensuração, tá? E na mensuração, inclusive esses dois aqui é só de um pouco mais de 1 milímetro, aqui um pouquinho maior, mas pelas medidas esses nódulos não teriam crescido muito pelo aquele critério de 2 milímetros, mas pelo volume, observe aqui, pelo volume o crescimento foi importante sim, quando eu pego a tomografia basal e a terceira tomografia, tá? Em que o nódulo passou a ter 199 milímetros cúbicos, mas o interessante é que você faz isso no software, ele calcula para você o volume double time. Então, você não precisa ir em nenhum aplicativo, você não precisa ir na internet para fazer esse cálculo. Ele dá ali que esse nódulo cresceu em 44 dias, eles têm um crescimento de 143%, tá? Então, acabou que isso aqui representou uma metástase pulmonar. Aqui mostrando para vocês como é que faz a volumetria do nódulo, tá bom? De maneira muito fácil, você abre a estação de trabalho no próprio PACS, você escolhe o software LangVicar, tem vários softwares aqui disponíveis, você escolhe o software LangVicar,
ele automaticamente já marca vários nódulos suspeitos, alguns, na verdade, nem são nódulos, às vezes são áreas de confluência vascular, ou eles marcam também, ele pode marcar também a nódulo calcificado, faz-se a validação do nódulo, identificam nódulos de interesse, em que ele já fez a localização. Vou dar um zoom aqui só para poder ficar melhor. Coloca o cursor no centro do nódulo e pede para fazer a análise. Ele faz a análise e lhe dá as medidas e o volume do nódulo, as medidas aqui, e o volume do nódulo, e você pode salvar isso para o PACS, e você pode colocar isso, essas imagens também no laudo. Aqui vocês estão vendo alguns detalhes em relação da importância do uso da volumetria no manejo do nódulo pulmonar, para você identificar o crescimento e a probabilidade de malignidade, estabelecer, né, a taxa de crescimento desse nódulo, ratificar a estabilidade e benignidade e ter certeza do tamanho do nódulo pulmonar. Nesse outro vídeo, eu estou mostrando aqui para vocês uma outra forma de você fazer a mensuração do nódulo pulmonar. Neste caso aqui, eu estou usando o OncoQuant, tá? Ou seja, algo bem específico em oncologia, que é muito interessante para fazer o RECIST, por exemplo, né? Então, por exemplo, estou pegando um paciente que tem câncer de pulmão com metástase para o fígado, tá? Então, eu vou abrir o Oncology Review, escolho a série de interesse. Se você tiver 2 exames, aí você escolhe os 2 exames, mas se é o primeiro exame do paciente, você faz a análise, salva o estado e depois, quando fizer o controle, automaticamente vai calcular. Então, aqui eu faço a medida de algumas lesões alvo, tá? No fígado, no pulmão, deixo tudo demonstrado onde é fígado, onde é pulmão, tá? Se são lesões alvos, e aí então ele já faz o cálculo da soma das lesões alvos. Então, para quem trabalha com protocolo de pesquisa, esse software também é bastante interessante, já que você pode colocar essas tabelas no laudo, e quando você fizer o controle, ele vai dizer também o percentual de crescimento. Então, aqui as tabelas sendo colocadas, né, no PACS, tá? E aqui está um pouco do relatório que ele pode colocar, mostrando aqui um paciente com 2 lesões em que foi feita a soma aqui para o cálculo do RECIST, tá? E, por fim, mostrar um pouco aqui de como você pode fazer uma outra forma, uma análise da lesão, mas aqui é mais um planejamento cirúrgico, que você quer destacar o nódulo, tá? E depois que você destaca o nódulo, você faz o recurso do toracivicar para poder fazer a segmentação lobar, tá? Algo não muito complexo. E aí você tem, então, o nódulo separado, o volume pulmonar, os lobos separados, o nódulo separado, depois simplesmente você faz o merge das lesões, você arrasta o nódulo, né, para a lesão, e ele faz então a fusão do nódulo com o pulmão, e ali você brinca de cirurgião, né, e aí você resseca o lobo superior, lobo inferior. No caso aqui, a lesão está no lobo superior e no lobo inferior. E também você pode fazer uma avaliação mais refinada, né? Mostrando para o cirurgião a visão em 3D da relação do nódulo com as estruturas brônquicas, com as estruturas vasculares, e dando para ele, então, uma apresentação bem interessante dessa lesão. Bom, o que eu mostrei para vocês aqui foram recursos, né, que estão disponíveis para os radiologistas no PACS, na estação do trabalho, tá? Colocando assim um radiologista com um papel central na linha do cuidado. Também mostrei para vocês o que vocês podem entregar para o médico solicitante, tudo aqui acessível, né, no portal de resultados, seja no computador, seja no tablet, tá? Com acesso ao laudo, a todas as planilhas, e assim ratificando
que nós podemos fornecer um pouco mais de recursos para os pacientes com câncer de pulmão, usando esses softwares que agregam certamente informações para o melhor manejo. Eu só tenho muito que agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada.